Então tá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Clube da Leitura, dia 1, nosso primeiro dia aí de 10 dias, que vai ser incrível, tenho certeza disso. Quero fazer todas as meninas aí bem-vindas, as meninas aí que temos, meninas de todos os lugares. Nós temos a Suzy aí de Santiago, temos Karina de Santa Catarina, temos as gurias aqui de Cachoeirinha, temos aí, olha, bem espalhadinho aí por esse Brasil, né? Vamos ter pessoas também fora do Brasil, né, Suzy? Sim. Portugal, então, muito bacana isso, né? A gente poder se conectar. Sou muito grata à internet e muito grata a Deus, né, por a gente poder usar essas ferramentas ao nosso favor, a gente poder se instruir juntas, poder crescer juntas. O Clube da Leitura ele já acontece, gurias, há 2 anos. Nós começamos inicialmente pelo Telegram, a Gia aí é uma das pioneiras aí no Telegram. Começamos por áudios e fomos avançando, né? Até chegarmos aí na maneira que se encontra, onde a gente tem um crescimento muito maior, porque a gente não fica só na leitura, a gente avança na troca, no crescimento aí é muito questão da troca. E no momento do debate é onde a gente pensa, onde a gente anota, onde a gente compartilha, onde a gente aprende uma com as outras, tá? Ele vai acontecer de segunda a sexta-feira, serão 10 dias. Esse livro, gurias, vou deixar um pouquinho depois se a Suzy quiser compartilhar algumas palavrinhas antes da gente iniciar. A Dani é uma amiga minha, o Gilce também, né? A Dani um pouco mais conheço. Eles estiveram aí por um momento no Covid, onde passaram por umas experiências aí bem profundas, e esse livro aí realmente ele foi inspirado por Deus, e eles fizeram essa obra, né, para ajudar muitas pessoas. Então, sejam todas bem-vindas. Uma coisa que eu gostaria só de reforçar, sempre falo nos clubes, né? Muitas pessoas começam, né? Muitas pessoas começam, mas a grande maioria não acaba as coisas que começam, né? Porém, nós somos pessoas acabativas, somos pessoas de sucesso que terminam tudo o que começam. Se a gente começa um livro, a gente termina, e isso a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro, né? Eu termino tudo que eu começo, e aí a gente começa a reforçar quem a gente realmente é, né? A nossa verdadeira essência. Então, gurias, espero de verdade que vocês se joguem nessa experiência, nessa leitura, que realmente coloquem em prática, né? Que a gente possa sair só da zona de passivo, mas que a gente possa entrar na ativa e colocar verdadeiramente todo o conhecimento que a gente vai adquirir em prática, gurias, em prática em todas as áreas da nossa vida, não só no profissional, mas familiar, pessoal, social, né, que a gente possa realmente trazer a transformação. Suzy, se quiser compartilhar algumas palavras sobre a leitura, a última que tu fez, a Suzy já fez a leitura, vamos refazer a leitura, né, Suzy? Brevemente, apenas que a sugestão de refazer a leitura, convidando mais amigas, né, vocês que estão aqui, foi justamente porque o livro nos tocou, nos marcou profundamente, né, Daya? E a gente teve aquele sentimento, a Karina, que estava ali, a Suzana, né? Todas nós queremos ler de novo, nós queremos expandir ainda mais. Ele é muito, muito rico. E para mim, especialmente significativo, porque ele conta, a gente vai ver agora de início já, relata a partir de uma experiência que a Daya disse agora, né, do autor do livro, o Gilce, passando por uma situação de Covid, que ele passou por internação, intubação, né? E eu estou no meu confinamento pessoal, né? Covid nessa semana, estou aqui reclusa, né? Lendo com vocês aqui numa outra parte da casa, já no finalzinho, né, da minha reclusão, mas assim, tão significativo porque eu também tive o meu momento de parada, embora bem diferente do dele, né, que a gente vai ver no livro quanto foi inspirador, mas também essa parada me trouxe muitas coisas importantes, né, e nada na nossa vida é por acaso. Então, cada uma que está aqui, eu tenho certeza que não é por acaso, e que nós todos que estamos aqui reunidos agora, somos multiplicadores. Quem vai ver mais tarde, gravado também, nós somos multiplicadores. Então, por favor, não deixem de comentar no grupo, porque vocês, quem for ver, assistir mais tarde, comenta ali no grupo as suas impressões, tá? Porque tudo isso é muito importante, muito rico, e eu tenho certeza que nós levaremos essa mensagem para o mundo. Não é só para nós, é para nós realmente multiplicarmos. Boa leitura para nós. Obrigada, Suzy.
Muito obrigada. Então tá, gurias, vamos iniciar. Quem tem o livro em mãos pode acompanhar junto. Quem não tem, né, o escutar, pode pegar um caderno, pode anotar, tá? É muito importante isso, as impressões, escrever em um caderno. Ou, né, se tu tiver o livro nas mãos, faz que nem eu, né? Escreve no livro, faz, né? Faz o horror no livro, que eu escrevo, eu pinto, faço de tudo no livro. Eu vou iniciar a leitura, e aí eu vou dizendo quem quiser continuando a leitura, né? A gente vai repassando. Vamos então ali nos agradecimentos. A Deus, toda a honra e toda a glória. Que esta obra seja dele, por ele e para ele. Queremos agradecer imensamente a nossa filha Sofia Klippel. Somos abençoados por tê-la em nossas vidas. Aos nossos familiares, queremos dizer que estamos com o nosso coração transbordando de alegria por tudo que fazem por nós. Seus esforços neste momento de superação da doença têm sido imensamente importante. Aos nossos pais, deixamos um agradecimento cheio de amor. Honramos suas vidas com todo o amor de nossos corações. Aos nossos amigos e conhecidos, que também recebemos muita força e auxílio. Também aqueles que nem mesmo conhecemos, mas que se dedicaram em oração, enviando energias positivas. Deus usou a todos vocês para que pudéssemos estar superando esta grande adversidade. A toda a família Greenhouse que nos acolheu, orientou e usou todos os dons divinos para interceder em nossa restauração. Temos certeza que vocês estão plantando para o reino de Deus. Ao Sebrae Nacional, ao Sebrae Rio Grande do Sul e a equipe da Regional Sinos, em especial a Michele Balejos Celeri. Encontramos em vocês mais do que trabalho, um propósito divino. A equipe de Zemulti Editora, em especial a jornalista Sandra Ruiz, pelo trabalho de excelência nesta obra. Aos profissionais que nos atenderam em nossa casa durante a recuperação, enfermeiras Franciane de Souza, a Laura Beatriz Gonçalves Simeões, fisioterapeutas Bruno Becker e Luísa Macedo, e ao Dr. Ricardo André Rodrigues da Rosa. Não temos palavras para expressar tamanha gratidão. Para finalizar, e muito emocionados, precisamos deixar um agradecimento especial a toda a equipe do Hospital Arcanjo São Miguel, da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Todos vocês são anjos trabalhando para salvar as pessoas. Lembramos de cada cuidado e incentivo com muito carinho ao médico intensivista, Dr. Fernando, e a enfermeira Carolina Karen, e a enfermeira Rosiane Gomes, para sempre estarão em nossos corações. Queremos dizer a todos que vivem conosco diretamente ou indiretamente esta cura. Deus agiu através de cada um. E a você, leitor, Deus deseja usar esta obra para chegar até você. Você é o motivo maior de termos sido inspirados. Obrigado por estar lendo, por nos permitir servir. A apresentação, ali tem uma fotinha da Dani e do Gilson. Se temos liberdade de escolha e criamos nossos resultados, por que criamos tanto sofrimento? Tantas coisas que não queremos? Como sair de uma situação de vida conflituosa e repetitiva? Essas perguntas fazem parte da jornada em que convidamos o leitor a novas descobertas. O livro trata de uma inspiração pós-internação Covid-19. Gilce passou 45 dias no hospital e teve 2 intubações. Esteve à beira da morte. Chegou em casa totalmente debilitado, sem conseguir andar e mal conseguia abrir a boca para comer. Apesar disso, foi 100% curado, sem nenhuma sequela. Um verdadeiro milagre. Gilce e Daniela tiveram muitas revelações pessoais. Gilce narra suas vivências e a Daniela apresenta seu ponto de vista. É um livro feito a 4 mãos. Quando você ler as histórias contadas na primeira pessoa, saberá que é Gilce escrevendo. Desde criança, vendo as pessoas imersas em conflitos, passei a me perguntar: por que as pessoas fazem isso? A resposta que encontrei é que não exercemos nossa liberdade. Somos empurrados de um lado para o outro pelo que nos acontece, pela opinião das pessoas, por nossas emoções
e outros pontos que atuam a nós alimentados por ilusões do mundo material. Aqui mesclamos as experiências vividas no processo de superação da doença, associado ao conhecimento prático da vida espiritual em nosso dia a dia, em uma linguagem objetiva e universal. Falar de espiritualidade não vem vinculado à necessidade de falar de religião, mas também não deixa de mencionar, caso seja necessário. Da mesma forma, utilizamos conceitos da filosofia, teologia, neurociência e outras áreas para entregar a mensagem a você. Atuando há mais de 10 anos com gestão de pessoas para implementação de mudanças, uma bagagem rica em inovação para a vida e negócios, nos permitiu traduzir a experiência com metodologias e estudos atuais em conceitos práticos para auxiliar na construção de uma nova realidade. Ser inovador é uma obra de ingredientes principais vindos da área da espiritualidade, da transcendência e da pesquisa da psicologia da inovação, o que nos faz criar o novo e seus respectivos fenômenos mentais. Precisamos iluminar nossa alma e parar de criar mais sofrimento para nós e as demais pessoas. O livro é um convite para nos libertar das ilusões do mundo e nos conectar com todo o nosso potencial de existência para que possamos manifestar nosso propósito, nossa arte individual, encontrando nosso centro de força e aprendendo a criar milagres diários. Inovar, criar o novo em qualquer área de nossa vida, por muitas vezes parece difícil e complexo, porém, o que nos foi apresentado para esta obra é que desde as pequenas mudanças até as mais disruptivas podem acontecer com paz e equilíbrio quando estamos conectados com Deus, seguindo a direção espiritual. Paz não é ausência de caos. Paz não é ausência de caos, mas sim a capacidade de viver acima de qualquer circunstância, pensamento ou emoção. É a coragem de caminhar no desconhecido, sentir-se feliz com a certeza da sabedoria, de que coisas boas estão por vir, além de outros pontos apresentados no livro. Para criar o novo, é preciso trabalhar a interpretação da forma de ver as situações, buscando trazer uma orientação do mundo espiritual para o material, para que a partir disso a ação mude e a consequência, os resultados mudem também, sejam novos. Os exemplos colocados no livro podem ser utilizados para qualquer área da vida, desde uma cura de uma doença, desde uma cura de uma doença, ou uma cura financeira, até de conflitos em relacionamentos. É um convite ao renascimento. Ser inovador apresenta um exemplo de como inovar na vida em um fluxo com o universo, que vem se modificando há bilhões de anos e não vai parar, trazendo mudanças cada vez mais rápidas e complexas. Inovar não é mais uma opção. Ela é uma necessidade básica e é a maneira mais saudável de fazer isso, com soluções que atendam às necessidades individual e coletiva. É trabalhando a partir de um fluir entre espírito, mente e corpo, conscientes de quem nós realmente somos. Bora embarcar nessa jornada conosco e ir para o próximo nível? Então, nos vemos nas páginas do livro, com a permissão divina, nas páginas de nossa existência. A paz esteja contigo. Será que vai ser boa essa leitura? Acredito que vai ser muito, muito. Eles são muito gratos, então eles conseguiram passar um pouco dessa mensagem só na apresentação, né? Primeiro de tudo, a gratidão que eles têm, né? Então, acredito que vai ser muito bom. Vai ser. E a Vou dar o início. Quem quer falar? A questão da percepção deles, tipo,
onde todo mundo viria como vítima, né? Ali só na apresentação ali, eles já te mostram como a gente deve ver o mundo, né? Então, as situações, né? Vou dar início à primeira página ali, depois já passo para outra pessoa ler, quem quiser daí. O centro de força e os 3 círculos do eu. Ainda são muito vivas as cenas que se passaram comigo. Acordava e não podia me levantar, e sem utilizar as mãos. Com uma tecnologia de leitura dos impulsos do cérebro, eu entrava em um jogo onde precisava utilizar minha mente para poder vencer e satisfazer aquele que estava me mantendo preso. Eu jogava, às vezes ganhava e às vezes perdia. Ao pegar no sono, acreditava que acordaria em casa com minha esposa e minha filha. Porém, isso não acontecia, e eu voltava para a mesma cena em algumas variações. Eu vivi isso durante o meu período de internação por complicações da Covid-19, quando tive que ser entubado 2 vezes e fiquei hospitalizado por 45 dias, sendo que durante pelo menos 30 desses dias eu passei vivendo nuances daquela cena sem saber que estava no hospital. Em minha vida, já estive em situações que me causaram enorme sofrimento. Algumas dessas situações repetiam como se eu estivesse preso em um filme de tragédia que insistia em recomeçar. Talvez você esteja passando por isso neste momento. Ao acordar, sente que esteja passando. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Ao acordar, sente que é apenas mais um dia e que de novo precisa fazer as mesmas coisas. Seus pensamentos já concluem que seu dia será de uma determinada forma e sua energia enfraquece. Vem aquele desânimo. Desde criança, vendo as pessoas imersas em conflitos, passei a me perguntar por que as pessoas fazem isso. Como disse antes, eu mesma vivi essas situações e como profissional pude trabalhar com pessoas que também estavam vivendo situações que as levava praticamente ao colapso, a relacionamentos destruídos, alta carga de estresse, ansiedade, entre outras. Em diversos desses casos, para quem olha de fora, a resolução parece muito simples. Porém, a pessoa que estava imersa não consegue perceber o mesmo e tampouco tomar a decisão que vai levá-la a sair daquele sofrimento. Procurei muitas as respostas para o que descrevi até agora. Encontrei diversas afirmações sobre possuirmos liberdade de escolha, que podemos, no dia a dia, decidir por uma coisa ou outra. Também encontrei o que vou chamar de fórmula da criação da realidade, onde dizem que nossos resultados vêm de nossas ações, e ações vêm de nossas emoções, e que essas últimas vêm dos nossos pensamentos. Se dermos liberdade de escolha, se temos liberdade de escolha e criamos nossos resultados, por que criamos tanto sofrimento? Tantas coisas que não queremos. A resposta encontrei que não exercemos nossa liberdade. E a liberdade não é exercida porque não estamos acessando todo o nosso potencial, o nosso centro de força. Quem quer continuar? Então, o que é o centro de força? Lembro-me que nas cenas que vivi, quando estava internado, tive que ver minha vida se desfazendo. A cada cena, eu tinha que dizer adeus às pessoas que amo, meus amigos, familiares, meu irmão, dizer adeus aos meus pais, à minha esposa e à minha filha. Tive um momento que me senti tão desesperado que queria morrer, se fosse para ficar preso, e disse: estou cansado, não aguento mais. Minha esposa contou que eu disse isso em voz alta. Neste momento, algo me impulsionou a recuperar a vontade de estar vivo. Na primeira tentativa que os médicos fizeram de tirar o tubo de oxigênio e me acordar, eu não consegui me conectar com o plano material, com o meu corpo, pois ainda estava vivendo todo aquele drama e revolta das cenas narradas anteriormente. Depois de dias lutando para me libertar daquela situação, eis que uma consciência me invade e percebo que tudo aquilo não é exatamente a realidade. A consciência me acalma e percebo que sim, estou internada em um hospital.
mesmo sem saber exatamente o motivo, que para mim parecia que eu tinha sofrido um acidente. Eu entendo que meu estado era muito grave e que possivelmente não poderia voltar para casa. Ao me acalmar, eu me preparo para o que poderia acontecer, pedindo perdão a todos, a mim mesmo e a Deus por minhas falhas, agradecendo pela oportunidade de ter tido todas as experiências durante a minha jornada e digo: Deus, eu me desapego, que seja feita a tua vontade. Completo dizendo: e se tua vontade, eu desejo voltar. E se for da tua vontade, eu desejo voltar. Essa foi a última lembrança, pois logo depois eu acordei no hospital e pude começar a entender que já haviam se passado mais de 30 dias. Essa experiência mostra um pouco do que eu quero apresentar sobre o conceito dos 3 círculos do eu. Mas, antes disso, deixe-me mostrar um pouco da teoria sobre este conceito. Em minha jornada para entender sobre o ser humano, encontrei diversas explicações. Os teólogos cristãos falam da tricotomia, em que o indivíduo é aplicado em 3 partes. O ser humano é portador do pneuma ou espírito, psique ou mente, e soma ou corpo, partes diferentes, com definições e funções específicas. A vida biológica definida no corpo é o que construímos fisicamente, o ser humano a partir da matéria. Nela estão contidos os órgãos em geral. Psique é a mente propriamente dita, é a identidade do ser. Nela estão o pensamento, caráter, sentimento, autoestima, personalidade, entre outros aspectos. Alguns utilizam mais comum o termo alma, ao se referir à mente ou psique. O pneuma é o que se chama de espírito, que na religião trata-se da vida espiritual. É o corpo divino em cada um de nós. Trata, assim, a área de maior relevância, maior nobreza no sistema tricômico. No espírito, encontra a centelha divina, a semente do Criador em nós. Danahan Zohar, que é pós-graduada em religião, filosofia e psicologia pela Universidade de Harvard, em parceria com o psiquiatra Ian Marsh, explicou no livro QS, Inteligência Espiritual, o ser humano baseado nas 3 inteligências: QI, consciente de inteligência; QE, consciente emocional; QS, consciente espiritual. Ken Wilber, considerado um dos maiores pensadores desta época, em sua abordagem integral, cria a partir do estudo profundo de diversas culturas e áreas do conhecimento. Alinhou a subdivisão do ser humano em 3 camadas, as quais ele utiliza os seguintes nomes: corpo, mente e espírito. Outros pensadores e filósofos também utilizam a tríade corpo, mente e consciência para explicar o ser humano. Com base nesses exemplos e em outros estudos, surge o conceito dos 3 círculos do eu, que vamos utilizar para entender o que é o centro da força. Os 3 círculos do eu. Abaixo criei uma tabela para entendermos melhor a organização dos diferentes conceitos para cada um dos círculos. Círculo 1. Soma, corpo, matéria, consciente e emocional. Círculo 2. Alma, mente, psique, pensamento, identidade, consciente da inteligência, falso eu, conhecimento, intelecto. Círculo 3. Sopro divino, pneuma, espírito, consciência, centelha divina, consciente espiritual, essência, o eu sábio. Os 3 círculos representam o potencial do ser humano. Quando este potencial está sendo utilizado, a pessoa tem um fluxo constante entre os 3 e eles atuam em unidade. O centro da força é a manifestação do potencial presente em todas as pessoas. Isso é ativado quando a pessoa utiliza os 3 círculos.
é a parte da ativação e expansão de nosso centro de força, que criamos a verdadeira felicidade, paz, realizações e uma vida com sentido. Com acesso à plenitude do nosso centro de força, é que nos tornamos livres para tomar decisões e que a sabedoria nos invade para criar. O centro de força é a capacidade que cada pessoa tem de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. E é em nosso pleno potencial que nosso verdadeiro propósito se manifesta. A soma da nossa condição física com a nossa condição mental e, consequentemente, com o nosso terceiro círculo do espírito, representa nosso centro de força. Vamos aprofundar mais sobre o centro de força em cada um dos capítulos a seguir, pois para ativar e acessar todo o potencial do nosso centro de força, precisamos sair da ilusão. Antes de ir para o próximo capítulo, quero destacar que menciona a força maior onipotente, onipresente, onipotente, onisciente, pela utilização da palavra bíblica Deus nesta obra. Sei também que há outras formas utilizadas pelas pessoas para referir-se a ele. Por isso, abaixo coloquei outra tabela com os conceitos que podem ser utilizados durante o livro para referir-se ao mesmo objetivo. Palavras. Outras formas utilizadas durante o contexto do livro. Deus, Criador, Pai, Universo, Todo-Poderoso. É aqui hoje. Momento de compartilhar nossas visões, nossas impressões. Eu vou falar aqui. Já que eu estava lendo, vou dar continuidade. Uma das coisas, né, que quando a gente começou a ler o livro, me chamou muita atenção é o fato da gente conhecer a Dani, né? Muita gente que conhece a Dani, é o fato de terem dois autores tão humanos, né? Porque quando a gente vê livros, né, normalmente foi escrita há muito tempo, a gente não conhece a pessoa, a gente só ouviu falar, mas eles trazerem para essa realidade que a gente viveu agora, todo mundo viveu essa pandemia, né? Todo mundo teve alguém que conheceu, que passou, né, por uma dificuldade ou perdeu alguém, né? Então, isso é uma das coisas que me aproximou muito mais do livro, que me trouxe para dentro dele, assim, de uma realidade palpável, né? Tipo, são pessoas que eu conheço, são pessoas que realmente, né, estão ali. Não que os outros livros não me aproximem dos autores, mas esse eu conheço, eu vi, sabe? Aquela coisa que fala, tem aquele ditado assim, tem que ver para crer, né? E esse a gente vê e crê porque conhece ali as pessoas. E aí trazer para dentro da realidade que a gente teve, então, todo mundo dentro de uma pandemia. E aí, quando ele se relata sobre esses 3 círculos, a gente muitas vezes não entende por que parece que vai, mas nunca vai, né? Parece que dá um passo e volta para trás. É porque tu não está ali completo com os teus potenciais, tu não ativou toda a tua força, como ele se refere ali, né? Que é ativar toda a força. Então, o que me deixa, assim, né, mais instigada a continuar a leitura é saber de uma vez como é que eu faço para ativar, né, as 3 forças. Ele dá a receitinha ali. E eu creio, gurias, que realmente, né, não é por acaso que a gente está lendo esse livro nessa época, não é por acaso que a gente está relendo esse livro, né? Quem leu na primeiro clube, agora 10 dias atrás, quem começou agora de novo, esse é um manual, né? Para que a gente possa aplicar coisas que a gente até já sabe, só que às vezes não se liga na vida da gente. Né? Então, eu tenho certeza que essa obra vai virar grandes chaves na nossa vida, né? Vai fazer com que a gente ative o nosso potencial. Perfeito. Obrigado, Karina. Eu queria compartilhar, logo ali no início, uma coisa que me tocou muito, assim, e me fez viver aquela UTI, aquela intubação ali, foi saber o que uma pessoa sente, né? O que a pessoa sente quando está ali naquela situação. Porque a gente de fora não tem como saber o que a pessoa está sentindo, né? Não tem como, mas ali, pelo que eu entendi, é como se ele estivesse vendo a morte de perto, entendeu? E sem a certeza do amanhã, né? E o quantas vidas ele vai transformar através dessa obra, por ter aberto a boca, por não ter se calado, né? Por ter pegado um dos maiores, acredito, desafios da vida dele e ter colocado numa obra que vai transformar a vida das pessoas e não ter guardado aquilo só para ele como uma vítima daquela situação, né? E me faz ainda ressaltar ainda mais, assim, reforçar ainda mais o quanto cada desafio que acontece na vida da gente
é 10%, 90% é o que tu faz com ele. Né? Todo mundo tem problema. Semana passada ainda falei para minhas consultoras, para com essa besteira de achar que vocês só vão poder trabalhar quando acabar os problemas. Porque vocês não têm problema com o resto da vida. Vocês têm que aprender a trabalhar junto com eles. Né? Então, porque às vezes a gente parece umas crianças mimadas, a gente fica na ilusão que, tipo, quando tudo se resolver, né, eu vou fazer isso aqui. Né? E todo mundo é assim em um determinado momento da vida. Então, assim, o quanto realmente o problema, ele serve somente, né, se tu tem essa consciência para te desenvolver, para te fortalecer, para que tu evolua e ajude outras pessoas que estarão passando por aquela mesma coisa que tu passou e solucionou, né, para que elas também solucionem. Eu também quero falar, quero comentar a importância da compreensão desses 3 eus, né? Esse círculo que é o nosso centro de força. E eu lembro quando eu recebi essa revelação, eu também recebi ela na minha vida pessoal. Então, quando eu li este livro, foi maravilhoso, porque foi como ver assim, nossa, outras pessoas também estão descobrindo as mesmas coisas que eu, e eu achava que eu estava recebendo e não sabia como confirmar isso, né? Será que eu estou ficando louca? Como é que é isso, né? E eu lembro claramente, foi em 2019, quando eu vivi meu processo marcante, diferente do processo do Gilce. No meu caso, foi um divórcio, muito doloroso ali, devido às circunstâncias, né? Devido à situação, como se deu esse casamento, esse relacionamento. 5 filhos, frutos dessa relação que foi desastrosa num aspecto, né? Mas que muito ensinou em outro. E então, como lidar com tudo aquilo, como reconstruir ou construir uma nova realidade sem machucar essas crianças. Então, era uma situação muito grande com a qual eu tinha que lidar. E eu lembro que nesse processo de reconstrução, eu encontrei exatamente esses 3 pilares, né, que ele refere. Foi exatamente dessa maneira que eu acessei o meu ponto de força, exatamente acessando mente, corpo e espírito. Muito, muito claro isso para mim. Por quê? Porque foi naquela época que eu comecei a correr, praticar corrida, exercício físico, atividade física. Eu vim de uma vida sedentária, eu não estava praticando nada, e eu comecei a agir, eu comecei a utilizar o meu corpo. Na mesma época, eu comecei a estudar as escrituras, né, com muito mais empenho, de uma maneira totalmente diferente, e me conectei muito, muito com Deus, com o Pai Celestial, o meu centro espiritual, né, o centro de força. E a minha mente foi a época que eu comecei a estudar muitas coisas, a expandir consciência, a ampliar e a questionar os meus próprios pensamentos sobre muitas coisas que eu tinha como base, como se eu não pudesse mudar. Era como se eu não pudesse mudar certos padrões. Depois eu comecei a questionar muitos padrões. E aí as pessoas hoje me perguntam, mas como que tu teve tanta força para tu viver, para tu passar pelo teu divórcio, para tu lidar com tudo isso, como que tu te reergueu, tu te reconstruiu? E claramente para mim foi acessando fazendo fluir, não apenas acessando, mas fazendo fluir os 3, né? E eu lembro que eu pensava assim naquela época, isso lá em 2019 ainda, né? Eu pensava, mas como isso? Eu queria entender esse processo, e eu tinha muito claro, foram esses 3 pilares. Então, agora, ler essa obra, assim, para mim é uma confirmação, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está despertando muitas pessoas para isso, para essa compreensão de que a gente não pode mais viver preso só nesse mundo material, né? Só na realidade que os nossos olhos mostram, né? Só no que o corpo está falando, está dizendo, que a gente está aqui para acessar muito mais do que isso, que é acessar as coisas do espírito, e também acessar as coisas da nossa mente, desenvolver um autocontrole e sair das ilusões, que é como ele fala, né, que ele vai abordar mais para frente. Então, eu deixo com vocês a minha experiência pessoal hoje, tá? Porque realmente ela fecha muito com essa leitura, e para mim se tornou muito significativa essa obra por isso. Eu gostaria também de compartilhar essa questão do campo de força, né, o círculo ali, o quanto é bacana a gente estudar e ter esse entendimento, né, que são 3 círculos, porque às vezes a gente bota tudo na mesma coisa, né? E eu lembro recentemente, né, a questão que eu tive também, e teve dias, quem estava mais próximo de mim sabe o que eu fazia, né? E não tinha acesso a esse livro ainda, mas também me foi revelado, né,
que eu tinha que cuidar da minha mente, assim como eu tinha que cuidar do meu emocional, assim como eu tinha que cuidar do meu corpo, assim como eu tinha que cuidar do meu espírito, né? E tinha vezes que antes de sair, eu ia não sei quantas vezes, né? A mãe tá aqui para provar, tem mais pessoas, mas eu ia muitas vezes pro meu quarto, que eu chamo quarto de guerra, né? E ali eu não só fazia oração, porque a oração era um dos círculos, né? Ali no quarto de guerra eu fazia afirmações. Gurias, vocês não têm noção, às vezes eu fazia 3, 4, 5 vezes a afirmação antes de sair, para realmente blindar a minha fé, o meu emocional, e para nada eu consegui manter todos os dias eu consegui manter o campo de força. E eu realmente testifico, gurias, que é real isto, é real, porque muitas vezes a gente diz, mas é que, né, é um momento muito desafiador. Sim, é um momento muito desafiador, mas se a gente usar os 3 campos de força, a gente consegue passar da melhor maneira possível, né? Então, eu fazia afirmações, eu colocava, às vezes, uma música, e bem altas, eu escutava muitas vezes para trabalhar a minha mente, para trabalhar o meu emocional, para trabalhar todos esses campos aqui, não ficava usando só um recurso, né? Eu não usava apenas um recurso, eu usava todos os recursos. Então, eu lia o meu propósito, minha missão, né? Eu tenho na parede, eu lia minha missão todos os dias. Eu lia as minhas frases de afirmações, eu fazia oração do segredo, eu fazia oração, eu cantava, né? E é o que eu já venho fazendo há algum tempo, então eu faço isso. Mas teve um dia que o Fabrício disse, tá, mas a gente já fez. Eu falei, sim, eu faço todos os dias isso. Só que agora a gente está numa situação maior. Então, uma vez só não vai bastar. Então, eu fazia mais vezes. Então, se eu já estou acostumada a fazer uma vez por dia, naquele momento desafiador, né, de UTI e tudo mais, eu fazia às vezes 10 vezes pela manhã, gurias. Eu ficava ali trancada, fazia muitas vezes. Então, entender isso, a gente consegue ver que a gente pode passar, sim, por qualquer tempestade, utilizando esses 3 eu, né? Dá uma envergada na árvore, dá uma envergada, né? Mas ela não cai, né? Então, a gente entender isso, né, gurias? Que todo mundo passa, né, por desafios, mas que a gente pode ter acesso, todas nós temos acesso a esses 3 círculos do eu, né? Isso a gente tem que usar esses recursos, né? E algo que eu aprendi muito com a minha situação, com a última questão do Benjamin, foi que eles usavam muito recursos, né? Muito recursos. Vamos usar tal recurso. Daí, quando eles pensavam, a gente utilizou todos os recursos. Daqui a pouco eles diziam, não, a gente descobriu um outro recurso. Eles vinham com outro recurso. Então, quantas vezes a gente pensa assim, eu já fiz de tudo, né? A gente tá com uma situação complicada, às vezes no relacionamento conjugal, às vezes com os filhos, às vezes financeiro, né? Às vezes emocional. E a gente diz assim, eu já fiz de tudo. Será que já fez de tudo mesmo? Né? Será? Eu já orei. Tá, mas tu já fez, né? Tu já utilizou os outros eu aqui, né? Já trabalhou as tuas afirmações, já trabalhou, né? Todas as outras áreas aqui, né? Mente, o corpo, né? Eu tenho muito isso, tem uma frase que diz, né? Eu nunca vi uma pessoa com depressão correndo. Não é comum, né? A gente não vê. Normalmente, quando a gente está muito abatido, o que a gente faz? A gente se esconde num quarto, né? Fica no escurinho, não quer ver ninguém. Agora, correr, né? Tu tá forçando o teu corpo, tá com vontade de ficar deitado no escuro, mas tu faz o oposto. Não porque tu tá com vontade, mas porque tu tá utilizando aquele recurso ali, forçando a sair daquela situação, né? E muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Procurar sair daquilo ali. Falei demais já. Bom dia, tô aqui escondidinho. Só escutando vocês. A Dani falou aqui do corpo, eu me lembrei da frase: o corpo alcança o que a mente acredita, né? Então, tudo que a gente acredita realmente é alcançável. E aí não tem limite, né? Eu gostei. Lá no comecinho dos agradecimentos, ele falou que primeiro veio um pensamento, né? Nós aqui hoje estamos interligados juntos aqui por meio da internet. A internet já não é mais uma opção, né? Mas sim uma necessidade básica de nossas vidas, né? Para trabalhar, para se comunicar e tudo mais, né? E aqui nos agradecimentos ele falou que
inovar não é uma opção, mas sim uma necessidade e básica, ele falou, né? Necessidade básica. Então, eu queria que vocês pudessem carregar essa frase. Não é uma opção se inovar, é uma necessidade se inovar diariamente. Eu vinha com uma outra frase que, enquanto eu viver nessa terra, eu estou em constante aprendizado. Não quer dizer que eu vou ter 70, 80 anos, já sei de tudo, já sou bom, já sou sábio, já tenho muito conhecimento, né? Já tive muita experiência, não. Sempre vão estar em constante aprendizado. Sabe que uma coisa eu me questionava, agora eu lembrei, que ele fala ali, né? Coisa que me intrigava demais. Às vezes eu vi uma pessoa assim, muito espiritual, assim, nossa, a pessoa falava muito bem, assim, né? Tinha conhecimento das escrituras e falava. Só que daí tu ia olhar a vida da pessoa, a vida familiar dela, às vezes a vida financeira, nossa, um caos, né? Um caos. Eu ficava pensando, mas como é que isso é possível? Ou às vezes tu viu uma pessoa assim muito bem profissionalmente, muito bem, só que o lado espiritual daquela pessoa, assim, zero, né? E isso eu ficava intrigada, né? Por que isso, né? Por que as pessoas, né? E exatamente, aqui a gente consegue ver, porque às vezes as pessoas não estão acessando os 3 eu. Elas estão acessando 1, 2, às vezes, né? Então é possível a gente acessar esses 3 eu, né? Ou acredita que tem a crença que busca o... Ah, eu estou buscando muito espiritual, por isso eu deixei de mão a minha parte financeira. Não acredita que pode ser em todas as áreas da vida. E é uma coisa que talvez eu acreditava anos atrás. Uma crença que não, o importante é ser espiritual, cuidar da família e ir na igreja. Tá? É importante, sim, mas é as outras áreas, né? Então é algo que a gente tem que estar sempre, né, se inovando. Ah, mas eu na minha área lá de relacionamento amoroso não tá legal. Ah, minha área financeira não tá legal. Temos que inovar, temos que achar ferramentas que podem nos ajudar. Muitas vezes o financeiro, às vezes, é o problema que eu não sei me controlar financeiramente, não sei o quê. Pensa que é o financeiro, mas exatamente pode ser também o emocional, ser trabalhado no emocional para que o financeiro possa entrar em ordem. Eu sou gastador demais porque eu não tenho aquele controle quando eu estou me sentindo com, sei lá, ou feliz, ou com raiva, eu vou lá e gasto, um exemplo que eu estou lembrando agora, pensando agora. Então, às vezes, eu tenho um livrinho aqui do Thiago Brunet, que Dinheiro é Emocional, o nome do livro, né? E ele fala realmente muitas coisas, agregado na parte financeira, é questão emocional. Aproveitando o gancho do Fabrício, que ele falou antes sobre a questão de, tipo, enquanto eu estiver aqui, estarei em constante evolução, né? O mundo, ele gira, né? A gente não se dá conta disso. Ele anda o tempo todo. Então, não existe a possibilidade de tu ficar inerte no mundo, né? Ficar parado. Ou tu tá indo para frente, ou tu tá indo para trás. Parado, ninguém fica. Então, é ilusão. Às vezes tu pensa assim, eu vou ficar aqui que tá quentinho, tá confortável. Tá indo para trás sem sentir. Assim como a gente vê o mundo girando, né? E tem, só para finalizar, tem uma parte ali que ele colocou ali em questão de, tipo, para mim isso é um dos meus processos, tá? Coragem para caminhar no desconhecido. Às vezes a gente quer o grande, mas a gente tem medo grande. Às vezes a gente quer ver o caminho. Eu vou lá para Santa Catarina agora, lá na Carina. Aí eu quero ver uns 450 quilômetros antes de chegar, né? Mas tu não vai ver, tu vai ver alguns metros. E tu vai ter que confiar e vai ter que caminhar na estrada desconhecida, confiando com o teu guia ali, com o teu GPS, né, com teu conhecimento. Então, para mim, isso também é uma das coisas que eu desenvolvo, a questão de caminhar no desconhecido. Porque às vezes dá medo. E se for não der certo? E se eu sair daqui que está o certo, mas não está muito bom, e for para que não der certo, né? Então, a gente ter essa coragem, né? Tenho certeza que esse livro vai ser, para quem não leu ainda, como eu, vai ser um divisor de águas. Amanhã começa os choques. No capítulo 2 começa os choques. Não, ó, se contenham para não ficar lendo sozinhas aí, tá? Que choque daí? É o tapa na cara mesmo. É umas partezinhas ali. O círculo 3, no caso, seria o primeiro, o pequenininho. O círculo 3 seria o pequenininho. Só para mim. Tem o círculo 1, 2 e o 3, né? Sim. O 1 é o do meio, né? Soma, corpo, matéria, que são emocional.
Não seria o pequenininho, que é o alicerçado ali, sem quantidade? O 3 é pequeno, é o espiritual, que é o que flui, na verdade. O do Os meio, dois. É o mais do meio. forte, né? O do meio é espiritual. Eu acho que é o último, Daya, que é o Isso. forte, com a linha forte. Isso. Ah, sim, sim, o da linha bem preta. Isso, exatamente. Que é o que a a Dai maioria quis das dizer pessoas do não meio é que ele é o utiliza. central. A Dai Isso, quis dizer que do meio porque ele é o central. isso, E o forte, né? Não isso. conciliar. A base. Porque, na verdade, o que a gente mais precisa ativar, na realidade, é esse, né? O da essência. A gente vive muito pela mente ou pelo corpo, muito no mundo físico, né? No mundo material, ou no que acontece dentro dos nossos pensamentos. E a gente pouco acessa o círculo da sabedoria, que é essa conexão direta, né? Com o divino, com Deus, né? Então, é isso que a gente precisa fazer fluir entre todos eles, mas partindo de lá, né? Esse fluxo que vem lá, essa sabedoria que vem do nosso eu divino, da nossa centelha divina. E aproveitando a fala da Cacá, já que me meti de novo, o que a Cacá falou ali o novo, desconhecido, né? Na obra vai se falar muito nisso, mas assim, aproveitando, justamente amanhã, eu e o meu marido vamos fazer uma live, gente, e o assunto é: todo progresso acontece fora da zona de conforto. Né? Ele trabalha na área da educação física, ele tem uma história muito rica, muito rica nessa área, né? E como atleta, né? Então a gente assim avaliou o quanto a gente tem, eu, né, tive que sair muito da minha zona de conforto. E quando que a gente progrediu, na verdade? Quando saiu da zona de conforto, que é o que a Cacá tá falando, né? Então muitas vezes a gente fica ali na zona de conforto, e reclama que não tem novos resultados. Mas se eu não tô indo, não tô dando um passo adiante, como que eu vou ter algum resultado diferente, né? Então, realmente, todo o progresso ele vai acontecer fora dessa zona de conforto. E para a gente conseguir isso, né, a gente acessa, a gente ativa esses 3 círculos. Vai ser confortável? Não vai ativar, não vai ser confortável. Mas é a única maneira de nós realmente termos resultados diferentes, de nós irmos além do que nós já temos. Ou seja, além do sofrimento que a gente vem reproduzindo em muitas áreas da vida. Falando em zona de conforto, a Fabiana está ficando na creche hoje pela primeira vez o dia inteiro. Ela já ficou os outros dias até meio-dia, porque ela foi chorando com o Mano, mas ela está ficando mais do que quando a mamãe levava. É um progresso, né? Cada dia. Hoje ela começa a ficar. Ontem ela até dormiu na creche. Olha aí. Ela saiu da zona de conforto dela, que a mãe levava e ficava lá na creche com ela, era pro. Adaptação. Gurias, eu quero ler aqui a Rô. Ela escreveu aqui no chat: nossas experiências nos moldam e serve para moldar o diamante bruto que somos. Somos um metal moldados na mão de Deus. Isto? Forjados. Forjados? Então, real. Todas as experiências servem, né? Tudo. Não tem experiência ruim que me prejudicou. Elas na verdade, nos moldam, né? Cada vez mais para um diamante. Lapidados. Posso falar? Por favor. Vamos entender, será? É muita coisa para falar, não vou conseguir digitar. A gente, no geral, a gente tem medo do desconhecido. Todo mundo. Porque a gente não sabe, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Seja numa relação de perda, porque tu não sabe o que vai acontecer dali para frente, no relacionamento conjugal, familiar, no trabalho. O primeiro dia de trabalho, então, é terrível, né? Tu não sabe como vai ser dali para frente, quando bota o pé para dentro. Então, é normal do ser humano o medo do desconhecido, o medo de tu fazer as coisas e tu falhar, tu frustrar. Mas quando ele fala que ele teve medo e disse: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, para ver que ele estava se entregando de fé, de corpo, mente, estava se entregando literalmente para Deus. Isso mostra fé. Alguns, pelo ponto de vista, tu pode olhar, mas ele foi fraco, ele se entregou. Será que ele se entregou? Ou será que ele estava confiando em uma força maior? Quando a gente estuda um pouquinho as escrituras, assim, a gente vê quantas pessoas importantes, né, pessoas influenciadoras,
no Evangelho tiveram a mesma sensação, tiveram o mesmo processo, que não chegaram no ponto, tipo assim, eu não aguento mais, Senhor, que seja feita a tua vontade, se for para ir, tu me leva agora, ou então tu me ajuda, né? Então, e olha a transformação que eles tiveram na vida deles e na nossa. A gente sabe, assim, que Cristo foi a pedra angular de tudo, né? Ele é o nosso sustento, ele é a nossa força, ele é nosso exemplo. E, às vezes, não estou querendo misturar alhos com bugalhos, mas é que quando leio, quando eu estudo, quando parte para essa parte de mente, corpo, espírito e físico, não tenho como separar essas coisas, porque ele é a forma de tudo isso. Você está dando para me entender? É que está passando muitas coisas na cabeça e a boca é muito devagar para falar. E numa das partes, quando eu disse que se entregava, eu me lembrei daquele, na hora, assim, quando vocês estavam lendo, eu me lembrei desse bagulho, quando Cristo estava no jardim de Getsemane, que ele chegou a expiar pelos nossos pecados, que ele chegou a suar sangue, ele usou a parte divina dele, não para ele suportar, mas para ele não desfalecer e poder cumprir a missão. Então, muitas vezes, quando a gente acha que, tipo assim, eu não vou aguentar tanta pressão, tanta dor, a gente usa o nosso lado divino, que todo mundo tem, e a gente consegue suportar. A gente suportar daquela forja, daquele momento horrendo, tenebroso, difícil, mas é daquela forma, quando tu passa por aquele período... Desculpa, é meu alarme. Quando tu passa por aquele período assim, horrendo, usando esse lado de força, esse lado divino, que é o que te dá força, aí tu vê, nossa, eu passei, foi difícil, mas eu não morri. Eu não morri, eu me tornei melhor. Te abre mais um horizonte. Por que tu é? Quem tu é? O que tu tá fazendo? Ninguém cai aqui de paraquedas e diz, que legal, o mundo é bom. Todo mundo tem um propósito, né? Então, quando era naquela parte do hospital ali, dá para perceber bem qual é o propósito dele. Por que ele passou por aquilo? Por que ele escreveu esse livro? Ele e a esposa dele. Não foi fácil para ela também. Não é fácil para a gente ter uma pessoa que a gente ama, né? Tá ali no sofrimento. Tu quer que ela se livre daquele sofrimento, mas tu não quer deixar ela. É difícil. É difícil. A gente vive numa linha cinzenta nesses momentos, porque tu não sabe por que lado ir. Mas, na verdade, a gente sabe qual é o caminho. É ter fé. A fé te salva, te levanta, te ergue, te faz aprender um monte de coisa. Precisamos te ouvir mais, Rô. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Real isso. Real. A lagarta, quando ela está quase se transformando em borboleta, ela sofre tanto, né? Aquela pressão e aquela no escuro, casulo, que ela também pensa que vai morrer, né? Quando ela pensa que vai morrer, ela se transforma numa borboleta, né? Assim é a vida, né? Nas metamorfoses, nas transformações. Quando a gente pensa que vai morrer, é aí que a gente nasce. Então tá, gente. Muito obrigada pela companhia de todas. Tudo que vocês quiserem compartilhar, eu quero deixar que vocês bem à vontade. Aquele grupo não é meu, é nosso grupo, Clube da Leitura. Então, vocês podem colocar as impressões de vocês lá, compartilhar. Aconteceu isto hoje, lembrei do livro. Então, vocês estão livres, tá? Para colocar em prática, tá? Então, compartilhe quando a gente escreve, quando a gente fala. Isso realmente vai para ação, a gente sai do modo passivo, né? Então, convido a todas a entrarem no modo ativo lá dentro do grupo, né? Vocês também são livres para convidar pessoas, mandar o link do grupo para a pessoa entrar, né? E quiser acessar aí. Gente, um ótimo dia para todos. Um ótimo dia, sucesso em todas as áreas aí. E vamos lá, tá bom? Até amanhã, então. Beijo.